Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje vamos falar de um tema principal e fundamental para a nossa fé cristã, mas vamos ficar único e exclusivamente nos conceitos do apóstolo Paulo. E se tratando de um devocional, não vamos aprofundar muito no tema. Porém, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um estudo completo sobre ressurreição de mortos, ressurreição dentre os mortos e ressurreição dos mortos. É claro que uma fala de ressurreição de mortos, fala daqueles que morreram sem Cristo, serão julgados. Ressurreição dentre os mortos é aqueles que morreram e que ressuscitarão no arrebatamento. Você vai entender isso direitinho. Hoje o texto base encontra-se em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 38, que diz assim: Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. O apóstolo Paulo utiliza aqui uma figura de uma semente para ilustrar a nossa vida e a ressurreição. É importante lembrar que ele vai utilizar lá na frente outros exemplos, mas aqui especificamente ficamos com a semente. Perguntaram-se para o apóstolo Paulo como funciona esse negócio de ressurreição, porque os gregos e o pessoal aqui de Corinto, da Grécia, eles acreditavam que a vida, que a alma era eterna, mas o corpo, na ideia deles, não era algo bom, não era algo que se aproveitava. Então, quando o apóstolo Paulo vem pregando sobre o corpo ressuscitando, isso era algo para eles que difícil de entender. Então o apóstolo Paulo perguntaram para ele como seria isso, e ele começa a utilizar a figura, um termo figurado de semente. O apóstolo Paulo começa dizendo: do mesmo jeito que uma semente cai na terra, ela precisa morrer para brotar novamente com um pendão, por exemplo, com várias outras sementes. Estamos falando de trigo. Mas aqui o apóstolo Paulo começa a falar de uma forma que as pessoas entendem. Então, se não morrer, a semente não nasce. E quando a semente nasce, não nasceu outra coisa. Nasceu aquela semente que você viu morrer. Aquela semente acaba e brota dali uma nova planta. Mas a natureza é a mesma. Você não planta um pé de manga, uma semente de manga, um caroço de manga, e vai nascer um pé de jabuticaba. De forma alguma. Nasce da mesma natureza. Aquilo que você plantou é que nasce. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: olha, você vai semear um corpo corruptível, mas vai colher um corpo incorruptível. Vai ressuscitar um corpo que não tem mais corrupção, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. Você vai semear um corpo que tem falhas, que tem defeitos, às vezes deficiências, mas vai colher um corpo glorioso. Você vai semear um corpo de fraqueza, mas vai colher um corpo de poder. Você vai semear um corpo natural e vai colher um corpo espiritual. O apóstolo Paulo ainda utilizou um exemplo na tipologia bíblica. O primeiro homem, Adão, foi semeado um homem carnal, um homem natural. O segundo homem, Jesus Cristo, espiritual, melhor do que o Adão que foi semeado primeiro. A semear aqui fala de morte. E para finalizar, Filipenses capítulo 3, versículo 21, vai dizer que seremos semelhante a Cristo. Do mesmo jeito que Cristo ressuscitou, seremos semelhante a Ele. O nosso corpo será semelhante a Ele. Quando diz que semeia-se um corpo natural e colhe um corpo espiritual, está falando que o corpo que ressuscitará
Não será mais esse corpo que tem que lutar entre o espírito e entre a carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne. Agora acabou esse negócio. O corpo agora é espiritual, é um corpo forte, é um corpo glorioso, é um corpo de poder, é o corpo que será ressuscitado. De acordo com Daniel, o nosso corpo, ele refugirá, brilhará na eternidade como estrela. Que coisa mais linda. Todos os dias estamos aqui lendo a palavra, explicando a palavra e orando. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Aprendemos, Pai, que a morte para nós é apenas um processo para ressuscitarmos ainda melhores. E que o Senhor possa, Pai, consolar esse coração que está triste, que está atribulado, que está com medo, que o Senhor possa trazer paz, espírito de fortaleza, porque diz a palavra do Senhor, não nos deu o Senhor espírito de temor, mas espírito de fortaleza. Deus abençoe sua vida, um forte abraço, até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.